Pessoal, dando sequência à nossa videoaula, agora nós vamos para a principal equação da calorimetria, né? Nós chamamos aí de Q-macete, onde quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico do material vezes a variação de temperatura. Lembrando aqui que quando há variação de temperatura, nós chamamos de calor sensível. Isto é, o material ele está recebendo uma quantidade de calor e vai haver automaticamente, né, uma variação de temperatura. Ao contrário da outra equação, que é o Q-mole, onde nesse caso o material ele vai coexistir no seu estado sólido e líquido, e neste caso não vai haver variação de temperatura, ou também no processo de vaporização, onde não há variação de temperatura. Isso é o que define e o que muda aí as duas equações. No caso, no calor sensível, Q-macete, há variação de temperatura. No caso do Q-mole, neste caso, nós chamamos de calor latente, não há variação de temperatura. Onde nós temos o quê? Quando o material está recebendo uma quantidade de calor, nós falamos curva de aquecimento, então, neste caso, a quantidade de calor ele vai ser maior que zero. E quando o material está resfriando, ele está cedendo calor, então a quantidade de calor vai ser menor do que zero. Tá? Onde nós temos também que M é a massa do material e ΔT é a variação de temperatura, que seria como se fosse algo que vai definir uma equação de outra, é a variação de temperatura. Nós usamos sempre em graus Celsius. E C é o calor específico da substância, né? E vai determinar o estado, né? Que determina o estado. Cada material, né, tem o seu calor específico. No caso da água, nós usamos o calor específico da água igual a 1. Aliás, 1 calorias por grama por grau Celsius é o calor específico da água. E do gelo é 0,5. Então, cada material ele possui o seu calor específico. Então, nós temos aí, nós sabemos que calor é energia em trânsito, né? Um de maior temperatura para outro de menor temperatura, onde se estabelece através dessa equação principal quando há variação de temperatura. Nós veremos aqui para frente, no exercício, bem detalhadamente, quando nós usamos esta equação do Q-macete, né? Aqui nós temos uma forma de decorar, né? Que Q-macete, que é uma forma bem simples e bem, como podemos dizer, bem supimpa aí de vocês gravarem esta equação e não ter problema ainda na hora das avaliações. Aqui nós temos, né, antes de nós adentrarmos aí na representação gráfica, nós temos aqui os estados da matéria. A matéria ela apresenta o seu estado sólido, né, sólido, líquido e gasoso. Parece até meio trivial, mas isso é super importante para a gente entender a representação gráfica. Do seu estado sólido para o líquido nós chamamos de fusão. Então recebe uma quantidade de calor 1. Do líquido para gasoso nós chamamos de vaporização e recebe uma quantidade de calor 2. A curva de aquecimento, neste caso, o material está recebendo uma quantidade de calor. O seu processo inverso, né, de gasoso para líquido, então nós chamamos de liquefação. E neste caso, o material, ele em vez de estar recebendo uma quantidade de calor, está cedendo calor, que é o processo inverso. E também, na solidificação, o material está passando o seu estado líquido para, no caso, para sólido. Nós usamos como exemplo a água, então neste caso o material também está cedendo calor. Então nós temos aí os 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, que nós usamos aí nessa quantidade de calor que os materiais vão receber neste processo. Então a mudança de fase, nós temos aí o sólido passando para líquido, nós chamamos fusão, e de líquido para vapor, vaporização. Lembrando que cada parte dessa da fusão, a quantidade de calor, o calor latente de fusão é 80 calorias. É 80 calorias. O calor latente de vaporização, 540 calorias também por grau Celsius. Calorias por grama
Então nós temos aí 80 nesse processo e automaticamente 540 que nós sempre damos nos nossos exercícios. Então nós temos aqui a representação gráfica de um material, né, de uma quantidade de calor, quando há variação de temperatura. Neste caso, o material está a uma temperatura negativa, ele recebe uma quantidade de calor. Quando há variação de temperatura, nós temos aí uma representação gráfica dos eixos x e y, né? X e y, das abscissas ordenadas, onde o material recebe uma quantidade de calor, estava na sua fase sólida. Ao receber uma quantidade de calor, aonde ele coexiste com o sólido mais líquido, nós chamamos de fusão. Quando há fusão, não há variação de temperatura. Depois nós temos outro processo, o material está recebendo uma quantidade de calor. Ele está existindo no seu estado líquido. Até chegar a 100 graus Celsius, nós levamos em consideração a nível do mar. Depois o líquido mais vapor, vaporização, e depois o vapor d'água que coexiste simplesmente só em vapor. Então, o sólido nós chamamos calor sensível, pois está havendo uma variação de temperatura. Do sólido mais líquido, nós chamamos de calor latente. Neste caso, calor latente, não há variação de temperatura. No líquido, está havendo uma variação de temperatura, nós chamamos de calor sensível. E depois nós temos o líquido mais vapor, nós chamamos de calor latente, pois não vai haver variação de temperatura. E depois, o último estado de vapor, vai haver variação de temperatura. Quando há variação de temperatura, nós usamos o que macete. Quando não há variação de temperatura, nós usamos o que mole. Variou a temperatura, calor sensível, que macete. Não variou a temperatura, calor latente, nós usamos o que mole. Nós temos aqui um exemplo de um material que estava no seu estado sólido, está recebendo uma quantidade de calor até chegar a 0 graus Celsius. Então, nesse processo, variou a temperatura, nós chamamos de calor sensível. Usamos o que macete. Nesse estado, não variou a temperatura, a matéria está coexistindo no seu estado sólido mais líquido, nós usamos o calor latente, que não há variação de temperatura. Depois, vai variar a temperatura, nós chamamos de calor sensível, variando a temperatura de 0 a 100 graus Celsius, que está no seu estado líquido. Depois nós temos o material que está coexistindo no líquido mais gás, nós falamos calor latente, pois nesse processo não variou a temperatura. E depois nós temos o último processo, que vai depender, né, da pressão, que neste caso variou a temperatura, nós também usamos o calor sensível, que o material vai estar no seu estado gasoso. Então nós temos todos os processos, alterou a temperatura, alterou o estado físico, alterou a temperatura e alterou a temperatura. E neste caso aqui, alterou o estado físico.